Olá, alunos do oitavo ano. Nossa semana de estudos inicia dia 24 de agosto. O conteúdo dessa semana é vozes verbais. Primeiramente, a gente está falando do verbo, né? O que são as vozes verbais? Então, as vozes verbais é a relação do sujeito com a ação do verbo na oração. Então, como que o sujeito ele age de acordo com o verbo, tá? Qual que é a ação desse sujeito, qual que é a relação que ele tem. Existem três vozes verbais: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. A gente vai ver a voz ativa agora. Quando o sujeito é agente, isto é, ele pratica a ação expressa pelo verbo. Então, quando o sujeito ele pratica a ação do verbo, esse sujeito, essa voz chama voz ativa. Então, Gabriel comeu maçã. O Gabriel ele está praticando a ação de comer. Quem comeu maçã? O Gabriel. Então, o sujeito ele pratica a ação do verbo. Fácil, por isso que chama voz ativa. Pessoal, então, a voz passiva, nós vimos que a ativa é quando o sujeito ele pratica a ação do verbo. A passiva é quando ele sofre a ação do verbo. O sujeito ele sofre a ação do verbo, então ele recebe a ação, tá? Se a gente pensar lá na voz ativa, Gabriel comeu maçã, a voz passiva é o contrário, começa com o meu predicado, com o meu objeto. Então, maçã, aí o verbo ele precisa de uma locução verbal e o meu sujeito vai para o final. Então, fica assim, a maçã foi comida por Gabriel. Então, percebam que o sujeito agora não é mais Gabriel, é a maçã. Só que a maçã, ela não pratica a ação. Ela recebe a ação do verbo, foi comida por Gabriel. Então, percebam que a voz passiva é quando o sujeito ele é paciente, ele recebe a ação do verbo. Existem duas formas passivas, a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. A voz passiva sintética é quando o verbo ele está na terceira pessoa, seguido do pronome apassivador se. Então, compra-se carros velhos. Percebam que os carros velhos, que é o meu sujeito, que está em azul, ele sofre a ação. Foi comprado, né? Carros velhos, se a gente passasse para a voz passiva, ficava carros velhos foram comprados. Agora, na voz passiva sintética, o verbo, então, precisa do pronome apassivador se. Então, voltando, voz ativa é quando o verbo ele pratica a ação, o sujeito pratica a ação do verbo. Gabriel comeu maçã, então, a ação comer, o sujeito ele pratica. Já na voz analítica, passiva analítica, o sujeito ele é paciente, ele recebe a ação. A maçã foi comida por Gabriel. Então, a maçã, ela recebe a ação de foi comida, né? Ela não come ninguém, quem come é o Gabriel, sim? E na voz passiva sintética, a gente precisa, então, do pronome apassivador se. Compram-se carros velhos. Carros velhos são comprados, tá? Vamos lá, então, para o próximo. E tem a última, então, voz, que é a voz reflexiva, que vamos pensar no espelho. É as duas coisas, eu pratico e recebo ação. Igual quando a gente olha no espelho, a gente olha no espelho e a gente, ao mesmo tempo, se reflete nele, né? Então, o sujeito, ele é ao mesmo tempo agente, ele pratica e ao mesmo tempo ele é paciente, ele sofre ação. Isto é, pratica e recebe ação. Lucas cortou-se. Ao mesmo tempo que o Lucas ele pratica a ação de cortar, ele sofre a ação de ser cortado, tá? Então, percebam aí que a voz reflexiva, o sujeito ele pratica e recebe ação. Então, voz ativa, o sujeito ele pratica a ação. Gabriel comeu a maçã. Voz passiva, o sujeito ele sofre a ação do verbo, né? Então, a maçã foi comida por Gabriel. Então, quando eu for passar para a voz passiva, eu começo sempre pelo final, né? No meu objeto, aí o objeto vira o sujeito e o sujeito vai para o final. E a reflexiva é quando o sujeito ele pratica e recebe ação.
Cortou-se. Quem cortou-se? O Lucas. É ao mesmo tempo que ele pratica a ação de cortar, ele também sofre a ação de ser cortado. Vamos para os exercícios. Acerca das orações que seguem, perceba que todas elas se encontram na voz ativa. Então, aqui, todos estão na voz ativa. Dessa forma, ative todo o seu conhecimento e passe-as para a voz passiva. Muito simples, né? Como que eu passo para a voz passiva? Eu começo pelo meu objeto e o meu verbo, ele vira uma locução verbal, né? E o meu sujeito aqui da ação fica para o final. Então, vamos para A, para ver se vocês entenderam. O garoto leu o livro. Então, aqui, ó, o garoto, ele está praticando a ação de ler. Eu quero que vire uma voz passiva, que o garoto sofra a ação. Então, a gente começa pelo livro. O livro. O livro. O leu vai virar uma locução verbal. Foi lido, precisa de dois. Precisa de uma conjunção pelo garoto. Então, fica o livro foi lido pelo garoto, tá? O garoto vai para o final e o livro vem para o começo da oração. A professora ministrou a disciplina de língua portuguesa. A professora aqui, no caso, está praticando a ação de ministrar. Agora, vocês vão passar para a voz passiva, né? Ela vai sofrer a ação. Então, a gente começa pelo objeto. A disciplina de língua portuguesa. O ministrou vai virar uma locução. Preciso de dois verbos. Foi ministrada pela professora. Entenderam? Venderam muitos livros na mostra cultural. De novo, muitos livros na mostra cultural foram vendidos. Marcou o dia da exposição. E aí por diante, tá? Ela desenvolverá um trabalho espetacular de pesquisa. 2. Acerca das orações abaixo, se encontram na voz passiva. Agora é o contrário. Assim, sua tarefa consistirá em transformá-la na voz ativa. Então, aqui, pessoal, vocês encontram na voz passiva. Eu quero que o verbo ele pratique a ação. Então, vocês vão transformar em voz ativa. Vão lá, então, para o objeto, ó. Os prédios serão implodidos pela nova construtora. Percebam que tem uma locução verbal, tem dois verbos, serão implodidos. Então, está no plural, serão implodidos. E percebam que também está no futuro. Então, começa a nova construtora implodirá os prédios. Percebam, então, se o verbo está no presente, passado e futuro. Então, vai do final para o começo. As bagagens serão enviadas pela comissão organizadora do evento. A comissão organizadora do evento enviará as bagagens e assim por diante. Eles serão convidados por alguém a se retirar do recinto. Serão convidados. Então, como ficaria? As receitas deliciosas serão feitas por elas. Elas, tananã, as receitas deliciosas. As garotas serão aplaudidas pela plateia. A plateia, tananã, tananã, tananã. Espero que vocês tenham entendido. Agora vamos para a atividade 3, essa de assinalar. Transpondo para a voz passiva a oração. O faro dos cães guiava os caçadores, obterá a forma verbal, então está na voz ativa. Vocês vão achar como ficaria se fosse para a voz passiva. Guiava-se, iam guiando, guiavam, eram guiados ou foram guiados. E tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. A forma ativa dessa frase é: qualquer cidadão pode comprovar tudo isso? Tudo pode comprovar-se? Qualquer cidadão se pode comprovar tudo isso? Pode comprovar-se tudo isso? Qualquer cidadão pode ter tudo isso comprovado. Qual que é a correta aí? Então, vocês vão assinalar, tá? Pessoal, um beijão. Qualquer dúvida, estou disponível no WhatsApp. Ótima semana de estudos!